Fala galera, tá começando o Total 90 Podcast e hoje a gente vai te contar o que aconteceu no ano de 2004. É isso aí. Onde você estava em 2004? Eu tinha 4 aninhos. E Igor e Alex, onde vocês estavam e quantos anos vocês tinham nesse ano que foi, digamos, diferente no mundo da bola? Eu comecei o ano com uns 2 anos, no final dele fiz 3, né? E nele eu provavelmente tava por aí, né? É... Tava por aí com 3 anos, né? Na Andando por vida. aí, vivendo. Brincando de Hot Wheels, sei lá. Eu tinha meses de vida. Completei um ano esse ano. Perfeito. Provavelmente Bom, eu estava no peito da minha mãe, ganhando mamar. bom lugar, né, pra se estar. Perfeito. Era até mais simples. É, nossa, às vezes a gente queria voltar pra lá, né? Então vamos lá. O Igor vai explicar melhor o que aconteceu no ano de 2004 para a gente entender e por que isso virou pauta e por que isso virou um programa, né? O que aconteceu? Eu posso citar aqui os tópicos do que aconteceu e depois o Igor vai contextualizar um pouquinho pra gente Isso. todas as loucuras que aconteceu no ano de 2004 no futebol. Perfeito. Nós tivemos o São Caetano campeão paulista, o Santo André campeão da Copa do Brasil, o Once Caldas, campeão da Libertadores da América. O Porto, campeão da Liga dos Campeões, a famosa Champions League, né? A Grécia, campeã da Eurocopa. O Cienciano do Peru, campeão da Recopa Sul-Americana. O Valência, campeão da La Liga e da Copa UEFA, hoje em dia Europa League. O Real Zaragoza, campeão da Copa do Rei. Você pensa que acabou por aí? Não, não acabou. O Werder Bremen foi campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha. E o Middlesbrough foi campeão da Taça da Inglaterra. Perfeito. É isso, 2004, o ano das famosas zebras. E que todas aconteceram ao mesmo tempo, né? E aí o Igor vai trazer informações disso aí pra gente. Então, contextualizando primeiro o Campeonato Paulista, né? O São Caetano que derrubou o Santos e derrubou também a equipe do São Paulo. Chegou numa final contra o Jundiaí também, uma equipe que nunca tinha chegado numa final. Então, uma final inédita entre dois clubes que historicamente nunca tinham chegado e teve um campeão, né? O São Caetano que até então tinha sido vice-campeão brasileiro em 2000. Também em 2001 foi vice-campeão contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense, 2 anos seguidos. Então foi um grande desempenho que ninguém esperava, né? A gente tendo aquela equipe que até então. Inclusive, uma curiosidade, né? Todas as equipes, a maioria são tudo azul, né? São Caetano, Porto, Grécia. Então foi o ano dos azuis, em 2004. Formou. Formei. Copa do Brasil, o Santo André, que teve uma campanha muito surpreendente, né? Ao empatar em 2-2 em São Paulo e depois um 2-0 em cima do Flamengo, no Maracanã. A equipe do Santo André, que foi um ano também de zebras em geral na Copa do Brasil. O Vasco caiu pro 15 de novembro. O Botafogo, se eu não me engano, caiu pro Americano do interior do Rio de Janeiro. Então foi um ano de zebras nas Copas. Você chega nas quartas de finais, tem um monte de time pequeno. Então é uma parada bem É bizarra. verdade, tem o Palmeiras aqui. É. Brincadeira. Não, aí. Carlos Braga afirma que o Palmeiras é pequeno. Vão no Instagram dele, vão lá xingar Respeitar o ele. cordão elétrico. Dando prosseguimento com a outra equipe mesmo. Depois do querido San Caetano, temos. Estamos da Euro? O Once Caldas. O Once Caldas. Inclusive, o Once Caldas chegou pela. Até então, foi a segunda edição do Once Caldas na Libertadores, então era um time novo. Tinha sido bicampeão do Campeonato Colombiano. Pegar o Boca Juniors, que era o atual campeão, que ganhou em cima do Santos no ano anterior. Que era uma máquina, né? Era uma máquina absurda. Guilherme. Esse time, Palermo. Isso. Palácio, Gago. Exatamente. Rapaziada aí. Perfeito. Que ganhou em cima do Santos. Inclusive o Once Caldas que enfrentou o São Paulo e o Santos, derrotou os dois e derrotou o Boca Juniors na final. Campanha absurda. Porque depois o São Paulo vai fazer aquele campeonato absurdo, né? Que vai empilhar títulos, na verdade, a equipe do São Paulo. Depois disso vem quem? Vem a Euro? O Porto.
O Porto, Campeão da Champions League. que temos o nosso querido. Qual era o período do Carlos Alberto? Que o Mourinho falava, o nosso querido Feijão, que ele falava que ia ser o craque da seleção brasileira. Perfeito. E o homem, né? O Mourinho, que o Special One. Gênio. Absurdo, treinador. Até hoje sendo falado como um dos melhores da história, tá? Na minha opinião, ele está no top 5 Melhores treinadores da história? da história. Nem eu que sou fã do Mourinho falaria isso, mas beleza. Beleza. Pô, é absurdo. Então, esse Uma tem, final Porto e Mônaco, né? Diferente. inclusive, o Porto vai ter. A semifinal vai ter o La Corunha, o Porto, o Mônaco, e tem mais um aí que é o Chelsea, se não me engano, né? Chelsea, é o Chelsea? Chelsea que na época era uma merda. Todo É. respeito ao Chelsea. Não, perfeito. É. Não, o quarteto que foi pra semifinal foi Sim, totalmente sim, inesperado. Guru. Doideira. Depois disso vamos ter a Grécia, né? Da Euro. A Grécia, a Euro acontece em Portugal, essa Euro. E o primeiro jogo da Grécia, a Grécia ganha de Portugal na fase de grupos. Depois a Grécia acaba enfrentando, se não me engano, a Rússia. Eu acho que a Rússia ele perde pra Rússia, se não me engano, na fase de grupo ou empata. Vai em segundo lugar, eu sei que Portugal vai em primeiro, vai a Grécia em segundo. Enfrenta a França de Zidane, elimina a França de Zidane. Depois pega a República Tcheca, que até então estava invicta, elimina a República Tcheca, vai enfrentar Portugal de novo e ganha de novo em cima de Portugal, de 1 a Nos 0. pênaltis, né? Nos pênaltis, minto. 1 a 0 foi no outro jogo. Nos pênaltis em cima de Portugal. Inclusive Portugal que perde em casa, mas ganha na França, né? A O Eurocopa. Cristiano perde um pênalti, né? Perde. O Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Jovem Cristiano Ronaldo. que em 2004 estava na lista entre os 10 jogadores mais promissores do mundo. E aí vem o Cienciano do Peru, campeão da Recopa Sul-Americana. Então, o Cienciano foi campeão sul-americano, primeiro, em cima do nosso queridíssimo River, e depois enfrentou o Boca. Então, tipo, ele derrota 2 argentinos no espaço de curto, absurdo, e depois não ganha mais nada na sua história, né? É o Cienciano do Peru, cara. Eu acho que nem. Eu acho realmente que o Cienciano. Eu tinha visto algo parecido. Eu acho que o Cienciano não existe mais. Cara, eu não sei se é esse ano, eu sei que o Real Garcilasso não existe mais. Caraca, tá aí. Que formou. Mas o Cienciano, ele derrotou o River e o Boca. no Clube tempo. Esportivo Cienciano. Existe? Existe. Existe. Então, Tomando Abraço taca pro aí, Cienciano do Peru. perdendo pro Cusco, pro Deportivo Garcilasso. ele é da cidade de Cusco, inclusive, informação. Tá aí. Tinha um bom desenho, né? Caralho, Um bom bom desenho. desenho. Bom desenho. Caraca. Eu Pô, não lembro mais o nome. Na Nova Onda do Imperador. o desenho do Kronk, era Kronk o nome dele? era, Era pô. absurdo o filme dele. Muito bom. E aí tem o Valência, né? É. Ganhou a La Liga e a Copa UEFA. Não, o Boca Juniors que foi vice 2 vezes, né? Foi vice pro Once Caldas e o Cienciano. Absurdo. E o Valência, né? Que o Valência, a gente 2004, o Ronaldinho Gaúcho Calma tava... aí, só um minuto. Por que a Recopa foi. Não foi Once Caldas e Cienciano? O Cienciano é campeão do outro ano. Do outro ano, é. Ah, tá. Desculpa. Aí desculpa. jogou a Tá, Recopa. tá. Entendi. O Boca tinha ganhado do Santos. Não, perfeito. Eu viajei. Tranquilo. Inclusive, o Boca disputou a Sul-Americana desse ano, tá? Do ano que ele perdeu pro... Que nessa época, eu não lembro direito das regras, mas podia participar. Jogava os dois. Até 2000 e. sei lá. 8? Não, até um pouquinho mais. Tipo, 2012. Era comum isso acontecer. Porque eu não tenho muita lembrança disso. Eu lembro uma vez que o Vasco disputou os dois. Eu não entendi a lógica, mas acontecia de direto. Aí, o que mesmo que falou? Valência. O Valência que na época tinha como concorrentes o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho e os Galácticos. Então o Valência conseguiu superar os dois, ser campeão da La Liga. Inclusive ganhando a Euro depois, a Europa League. Europa League hoje em dia, né? Então foi uma campanha espetacular. A equipe do Valência que na época também conseguiu ter a artilharia do campeonato. Então surpreendeu você ter um time que, além de ter mais pontos, tem mais gols e melhor defesa. Foi uma campanha absurda, melhor da história do Valência. Deixar pra trás Real Madrid e Barcelona, né? Real Madrid que também perdeu a final, né? Pro Real Saragossa, eu acho que é o próximo tópico. Sim, Zaragoza campeão da Copa do Rei. O Saragossa que também eliminou o Barcelona nas quartas de finais. E ganha na final por 3-2, né? Real. Contra o Real Madrid, perfeito. O Werder Bremen é campeão da Bundesliga e da Copa Alemanha. Então, Dobradinha. cara, inclusive o Bayern de Munique tava... A gente pensa que, tipo, nessa época o Bayern de Munique não ganhava direto, ganhava. O Bayern de Munique ficou 4 ou 5 anos ganhando direto a Bundesliga. Chegou o Werder Bremen com o artilheiro brasileiro,
Não é o Evanilson, é a Wilson, o nome dele. Não é o Evanilson. Não é o Foi Evanilson. isso, devia ter a nossa idade, inclusive. É Devia estar com aquele 2 anos. Werder Bremen do Josué? Perfeito. De grafite? Não, grafite não era do... Não, Werder. é- Wolfsburg. Isso, Wolfsburg. Então ele conseguiu quebrar essa hegemonia, né, que já tinha do Bayern de Munique. E depois nunca mais também teve uma campanha muito boa. Apesar de que no ano seguinte, se eu não me engano, ele foi vice pro Bayern. Mas aí também... E o Boro? Campeão da Taça da Inglaterra. Middlesbrough. Então, o Middlesbrough, que na época contratou o Juninho Paulista, porque pelo destaque dele pelo futebol Craque brasileiro. Juninho Paulista. Bom jogador. Bom jogador, craque do episódio passado. A gente, Não. a gente passou falando sobre craque. O Juninho Paulista, na minha opinião, um dos maiores craques do final da década de 90 e início dos anos 2000. Calma também. Maiores também, nem no teu critério. Tá, vamos lá. O Middlesbrough ganhou de 2-1 do Bolton. Ah, detalhe, foi uma final inédita também, porque o Bolton até então também não tinha sido campeão. Bolton. Tem um bonito escudo, que é uma flor. Parabéns. Flor vermelha. Valeu. Pô, flor Legal. vermelha é diferente. Floricultura. Floricultura. Então vamos lá. Flor vermelha tá confundindo com Blackburn, não? Blackburn, né? Tem a flor vermelha. É, Não, Aí, o Bolton é Foi preto e pra- foi branco. pro caralho, né? Bolton, né? O azul e branco não. Não, ele é o preto e branco. Então eu falei merda, perfeito. Bolton não tem nada a ver com o que você falou. ele é mesmo. preto- Pô, ele é eu achei que Ele é o azul Bolton e que era o vermelho. azul e Não, branco. Ele é azul e Ele era vermelho mesmo. quadrícula. Então o Blackburn é bonito. O Bolton não tô nem aí. O Bolton é Foda-se. preto e branco. O Bolton, foda-se o Bolton. É, E aí, apresentar essas 10 conquistas que o Igor contextualizou a gente, eu queria perguntar pra vocês e comparar, e nessa comparação ranquear essas conquistas. Pelo que foi mal ou que foi mais surpreendente? Então, o critério pode ser decidido agora. Eu- O que vocês acham melhor? eu pensei que, tipo, eu acho que era melhor a gente debater o critério rapidinho, mas na minha visão, o critério mais ideal seria qual foi o impacto maior, mais inesperado. Ou o que foi mais inesperado? É. Porque, por exemplo, o Valência é um feito muito grande, mas eu acho que não foi tão inesperado porque o Valência era forte naquela época. Entende o meu ponto? Sim. Mas eu acho que pra mim o Valência larga na frente, conseguiu fazer isso num campeonato de ponto corrido. Os outros são Copa, né? Ah, Copa, geralmente você dá um gás assim, ganha, elimina alguns times, É verdade. chega na final. O campeonato corrido você tem que ser regular o Mas o campeonato Valência tinha um inteiro. time forte, cara. Essa é a questão. não, e Não era tão bizarro assim. Era a terceira força, claramente. sabe quem era o principal jogador do Valência? Diga lá. Ricardo Oliveira. O Pastor Oliveira? Ele mesmo. Mas isso não é ruim, não, pô. O cara era um baita Não, Ricardo centroavante. Oliveira foi um baita jogador. E foi Mas artilheiro da La Liga. O Valência desbancou o Real Madrid Galáctico e o Barcelona do Ronaldinho. E ele como artilheiro da La Liga. Pô, foi absurdo isso, não? Mas, tipo, realmente, se a gente for olhar outras equipes, na minha opinião, ele não foi o mais inesperado. É menos inesperado do que, sei lá, o Once Caldas. Por exemplo, o Cienciano é muito inesperado. Só que é um jogo só. É. Era Recopa. É. E a jogo Sul-Americana não, na dois época era jogos que era ida e volta, meio mas- bunda na época. Então o Cienciano vai ficar em último. É. Um abraço pro Cienciano. que existe, mas não era pra estar existindo mais. Ele ficou em 10º, não. Temos 10 Pô, certinho. ficou em 10º. Perfeito. Em 9º lugar, quem vocês acham? Cara, nono lugar. Eu ia de Middlesbrough também. Eu também iria no mesmo. Foda-se, o Middlesbrough. Um abraço pro Um Juninho abraço pra Paulista. todo mundo que torce pro Middlesbrough. Da acompanha. Ganhou uma taça da Inglaterra, né? Que é lá em Inglaterra é uma competição que geralmente os times dão um gás pra ganhar, mas já era a época Premier League, então É, inclusive, ele desbancou o Arsenal, se não me engano, e um dos Manchester, acho que foi o United. Foi o Manchester United e o Arsenal. Então foi um feito surpreendente, mas pegou Então, o Bolton na final, né? Middlesbrough em Nono. nono. Oitavo. E aí, qual vocês que foram menos surpreendentes dos que sobraram até agora? Eu vou de São Caetano, campeão paulista. Eu acho. Cara, porque o São Caetano. Pô, vamos mudar. O campanha vai ser o 10º. São Pra Caetano? mim, pra Vai ser mim. o décimo? Por quê? Eu vou explicar por quê. Cara, o São Caetano foi vice-campeão das vezes, o São Caetano chega em final da Libertadores. É verdade. Ganhar um Ele paulista tava- é zero ele- também. Ele tava batendo na porta aí de título. Ganhou, foi vice-campeão 2 vezes brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores, perde pro Olímpia na final. Se ele entra nessa lista como campeão da Libertadores que ele perdeu, Aí é Aí absurdo. é absurdo. aí é. Mas, exatamente. tipo, ganhar um paulista, um time que foi vice-campeão Brasil 2 Não, mas vezes. por conta chega do em- São Caetano ser brasileiro.
e o Cienciano do Peru ser irrelevante e o Middlesbrough ser irrelevante, vamos deixar o São Caetano em oitavo, pô. Perfeito. Beleza. Não, mas o São Caetano tá em 10º, é um bom feito pro São Caetano. Tipo assim, pô, não era esperado, você tá ali mesmo, é pra você ser campeão. Verdade. Tá mais quanto 15 de Piracicaba. Não, Jundiaí. 15 de... pós-Jundiaí, perfeito. Tá vendo? É óbvio que o São Caetano, Tá, a e máquina do Azul. Um abraço pro Azulão. E o Santo André, ele entra em 7º colocado? Não, Copa do Brasil? Não. Isso tá lá pra cima. Eu acho que o Santo André foi muito forte, tipo, a campanha muito dele. surpreendente. Vocês não acham que, tipo, o Porto... Não, o Porto... Zaragoza campeão da Copa do Rei. Pô, mas tu acha que o Porto foi muito surpreendente ser campeão? Foi. Ah, foi. Caralho, É uma Champions, né? é verdade. É A o parada Não, é pegada. Eu tava considerando os rivais, né? Porque foi o Mônaco, É. essas coisas. É, mas aqui todo mundo teve rival fraco, né? A não ser o Santo André É. que pegou um Flamengo na final. Uhum. As outras finais foram todas com a Grécia. Pegou Portugal. Vai ficar lá em cima também, porque a Grécia Mas é que ser tá, campeã da uma mas na Eurocopa. época Portugal também não era Portugal. Assim, Era Portugal. O Portugal tinha... Eu acho que foi a última Euro do Figo e a primeira do Cristiano Ronaldo. Tinha Deco. Era um bom time, pô. Era um baita time. Era melhor do que a Grécia. Sim, mas Pô, tipo, muito melhor. A favorita na época era a França, do Zidane. E eles eliminaram a França. Tá, então pode ficar o Zaragoza em Pode ser o Exato, Zaragoza. Zaragoza. 7º, né? 7º. Em 6º. Once Caldas, campeão da Libertadores. É, é muito surpreendente, pô. 11 Caldas, cara. é. Mas é só o que sobrou, né? Ó, sobrou É que agora é isso. Sobrou Porto, Once Caldas, Grécia, o Werder Valência. Bremen, não? Werder Bremen. Werder Bremen. Werder Bremen, campeão da Liga. Cara, mas ganhou 2 títulos. É Bundesliga e a Copa da Alemanha. Surpreendente. Tá, pra vocês, então, vamos eliminar. Eu acho muito mais fácil, muito mais Não, pra mim fácil iria o Once Valência, porque Caldas pra mim- beliscar uma Libertadores de merda do que o Werder Bremen ganhar a Bundesliga e a Copa da Alemanha. E já era hegemônico o Bayern de Munique. É. Pois é. É que pra mim, se o Valência, que o Valência tá lá embaixo, porque eu não acho tão surpreendente assim o Valência. Valência? Campeão da... Como eu Campeão tava da dizendo... La Liga e da Copa UEFA? Sim. De Galácticos e do Ronaldinho É, Gaúcho? Cara, não, porque não o tem Valência como, tinha um pô. time forte. Tipo, não é bizarro, sabe? Não é o Once Caldas, pô. O Once Caldas beliscou uma Libertadores. Tá dando como se fosse nada. É porque eu adoro ser merda, sabe? Não tratou a Libertadores como se fosse nada. Sei lá, pô. É que eu acho mais fácil ganhar uma Libertadores assim, como eu falei. Tipo, é uma Copa, tá ligado? Tu vai jogando, o time embala, vai passando de fase. Agora o E batendo em São Paulo, batendo em Samba, batendo É. em Boca, pô. Agora o Então Once campeonato- Caldas, irmão. a Liga eu acho mais difícil de ganhar. Tá, então, tipo, a gente não vai botar a Grécia aqui. Certo? Mas pode ser a Grécia também. Pode ser a Grécia, Tem então que fechou. brigar pela Grécia. Eu, Grécia, então, em 6º, tá. Então, pode ser. sobrou, então, o Valência, o Porto, o Once Caldas, o Santo André... Não, o Santo André e só, né? O Bremen. Aí- O Bremen. Ah, o Bremen. São 5, então. Eu com o Valência. Que vai entrar agora, eu acho. Acho que o Valência entra Bremen ganhando. fica em- Não, o Valência. Werder Bremen ainda tem, né? O Werder Bremen É. pra mim. E depois o Valência. Valência em 4º. Isso. Sobrou, então, os 3 primeiros. Porto, Once Caldas e Santo André. Porto, caraca. Agora foi o Once Caldas pra mim. Once Caldas pra você? É porque era uma época também que o Libertadores era meio várzea. Eu acho o Porto mais fácil de ganhar na Champions do que o Once Caldas de ganhar na Libertadores. Pô, mas na época tu não acha, não? Não, porque na época já tinha um Boca muito forte também, né? É, Boca do... Eu acho que o Porto entra agora, em 3º, né? perfeito. É. Tinha um bom time. Tá. E o Once Caldas em 2º. Ou o Santo André. Pô, o Santo André foi doideiro, eu acho que o Once Caldas em segundo. Pô, acho que o Santo André é diferente do São Caetano, que bateu na trave várias vezes. O O Santo Santo André André... era aleatório. E o Santo André ficou na 2ª divisão e ele não subiu. O Santo André foi um time que ficou em 12º na 2ª divisão, igual a Copa do Brasil. Tipo, foi algo muito aleatório. Cara, então ganhou na 2ª divisão. Ganhou na 2ª divisão. Ah, então vai ser 1º. Então vai ser 1º. E não disputou... Cara, ele disputou a Libertadores de 2005, estando na Série B. Ele nem subiu, pô. Agora, tem como alguém ter tido uma melhor campanha do que o Santo André, mas não mereceu ficar primeiro, ser menos surpreendente? Sim, acho que nessa lista a gente acabou descendo muito na lista alguns times que a gente considerava forte. O próprio São Caetano, o campeão paulista, porque era um time, enfim, que bateu na trave várias vezes. Valência, o Werder Bremen, enfim, são times que eram fortes. Então você acaba tirando o fator surpresa pra você ter um time forte.
Vocês acham que é capaz de acontecer hoje em dia, olhando pro cenário que a gente tem, tanto europeu quanto doméstico? Vocês acham que é capaz de acontecer alguma coisa parecida com isso? É óbvio, zebra vai sempre continuar acontecendo, né? Mas ter um ano só de zebras. Você não acha que. Não, um ano só eu acho difícil mesmo. Mas, por exemplo, se o Botafogo tivesse ganhado ano passado, era zebra? Nível Valência. Eu Valência. também acho que seria nível Valência, porque no começo do campeonato acho que as pessoas não consideravam o Botafogo favorito, Mas era um time. mas Forte. é o Botafogo. Ficou em oitavo no ano anterior, né? É, Sim. tipo, não é uma hecatombe. É surpreendente, É, mas não é bizarro. O Leicester foi bizarro. o Leicester foi bizarro. O Leicester foi bizarro. O Leicester foi bizarro ganhar a Premier League daquele jeito, ainda mais daquele jeito, né? Ou muito. Mas então vocês acham que não é capaz de em algum ano acontecer isso novamente? Tipo, ainda mais pro cenário que a Um gente ano é tem muito agora. difícil. Acho que, por exemplo, na Champions, cada vez mais difícil. No futebol sul-americano, que entre aspas era um pouco mais varzeado, agora tá ficando também num nível muito profissional, em times com muito alto nível, tá cada vez mais desgarrando dos times que disputam, né? Uhum. A gente tinha um futebol nos anos 2000 que era muito parelho as coisas, né? Tipo, era mais distribuído e não era tão desgarrado assim. Era, obviamente, em comparação com os times que ganharam, obviamente eram, mas era enfim, existiam mais times disputando. A gente começavam com pessoas com mais times. Agora é bem desgarrado, né? Os times que disputam realmente tudo pro resto. E ainda mais por conta, tipo, a gente olhando o caso do Once Caldas, campeão da Libertadores, ainda mais naquela época, acho que tinha o time brasileiro um certo medo de jogar competição, né? Tipo, a equipe brasileira já viajava pra outro país sul-americano pra jogar contra algum outro time, já, tipo, caralho, vai jogar fora. Não sei. Tinha muito isso. Hoje em dia, eu acho que acaba não tendo mais, né? A gente teve o Santos vice no ano anterior, mas a gente via que, tipo, o time brasileiro muitas vezes cai na fase de grupos, né? Às vezes um campeão brasileiro. A gente falou num outro episódio, bem atrás, quando a gente falou no primeiro sobre times grandes, sobre os maiores clubes do Brasil, que o Flamengo era escanteado na Libertadores. O Flamengo, Cara, o Flamengo acho que ficou 2 vezes no grupo do Emelec, e nas 2 vezes foi eliminado. Uhum. Sabe, o Emelec era muito maior, tipo, na Libertadores, em disputar, em brigar pra um jogo decisivo que o Flamengo. Mesmo não tendo título e o Flamengo tendo um. E hoje em dia não, hoje em dia se inverteu, sabe? Não, hoje em dia, Libertadores, os times brasileiros vão jogar fora como se nada. E até em estágios difíceis, ó, contra Peñarol, contra Boca, River. Joga tão. Tipo, antigamente você viu um time jogar contra o Peñarol, o brasileiro era um Deus nos acuda. Eu acho que também é muita questão econômica, né? Eu acho que quando começou a questão de. Porque a moeda brasileira é muito mais forte, começou a influenciar também em montar times, fazer um acolhimento dos jogadores dos países vizinhos. O Flamengo tem um monte de uruguaio, o Vasco pegou argentino. Pô, o São Paulo tava com 11 jogadores estrangeiros ano passado. Bizarro. E só pode 7 na regra. Uhum. Então, tipo, como começou a pegar os melhores de cada país, e poder dar um salário muito melhor, sabe? Começou a ficar muito melhor na Libertadores, sabe? Quando você pode montar, pegar os melhores jogadores que não foram pra Europa, dos seus vizinhos, que sobra pra eles, sabe? É isso, galera. Então, não deixando de fazer o nosso ad de sempre, agradecer a AVC Bicicletas, tá com a gente, e ao LV Imports, aí, ó, que vai fornecer aquele iPhone maneiro, você que tá procurando aí, chega lá no Instagram dele e fala, pô, cheguei por causa do Total 90, tem como fazer aquele desconto? Aí tu fala, porra, o programa dos caras é maneiro, dá essa moral, 15% de desconto no cupom Total 90. Tem que combinar com o Lauro. Mas, pô, o Lauro é gente boa pra cacete. Vai dar a melhor forma pra vocês aí. E o Afonso também, tá? Chega lá falando que quer consertar a bike. Chega lá, porra, assista os moleques da Total 90. Dá essa moral na minha correia da bicicleta. Ou, porra, minha marcha soltou. Dá uma moral na marcha? Ele vai dar uma moral na marcha. Tá ligado? Então, rapaziada, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio do ano trágico pro futebol. Trágico pro futebol, o ano de 2004. Feliz pra algumas pessoas que nunca mais vão ver um título na vida, caso o torcedor do Once Caldas e do Cien esse ano. Acabou, gente. Muda de time porque só foi em 2004 mesmo. Esse ano não tem como. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, rapaziada. Valeu. Valeu.